Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, dois temas. O primeiro é o presidente Lula entregou para o Arthur Lira a presidência da Caixa Econômica Federal. Imediatamente a Câmara votou 2 projetos lá de aumento de arrecadação. A pergunta para você é o seguinte: já deu ou o Lira quer mais? Quer mais e vai ter mais, Sardenberg, foi isso que eu apurei. A negociação já inclui as vice-presidências que ele tinha cobrado. Ele cobrou ostensivamente numa entrevista à Folha, que já ficou célebre, e vai ter as 12 vice-presidências. Qual é a exceção e qual é a única coisa que ainda está em negociação? A manutenção da vice-presidente da Caixa, dedicada à área de habitação, que, portanto, cuida do Minha Casa Minha Vida, que é a Inês Magalhães, um quadro muito conhecido do PT, muito prestigiada no PT, e que é quem tem dentro do PT a memória da política habitacional. Então, como isso vai se dar? Ela vai ser, de alguma maneira, incubada pelo Centrão. Ela é um quadro petista, DNA petista, mas nas conversas preliminares a se fechar o acordo para a demissão da Rita Serrano, o novo presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, que é descrito como alguém muito habilidoso pelos ministros do Lula que participaram dessa negociação, se comprometeu a mantê-la. Ele deu a entender, fez toda uma sinalização de que ela pode ser mantida sem nenhum problema. Isso agrada ao ministro das Cidades, o Jader Barbalho Filho, agrada ao PT e foi uma carta colocada na mesa quando o Lira sentou frente a frente com o Lula há 2 dias atrás para selar o acordo. O que eu também apurei, Sardenberg? Que aquela exposição... Oi, você me ouve? Só um pouquinho, Vera. São 12 vice-presidências da Caixa, né? Exato. E aí fica uma com o PT. Isso, é uma, mas não é qualquer uma. É a que o PT queria manter e é a que é o coração da política habitacional, o coração do Minha Casa Minha Vida. E ainda assim foge um pouquinho daquela ideia do Lira de ter a Caixa de porteira fechada. Então, uma negociação em que ele ganha muitíssimo, leva quase tudo que pediu, mas faz essa concessão que não é exatamente pequena. Uma concessão importante para o PT, porque significa que o partido vai manter o controle sobre o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que despende muitos recursos e que tem um peso político fundamental para o Lula e para o PT. Então, isso está negociado. E aí, o que eu apurei também? Que aquela exposição da Caixa, que colocava o Arthur Lira dentro de uma lata de lixo, juntamente com o Paulo Guedes e a Damares... uma exposição muito oportuna, né, Vera? Então, ela precipitou o fechamento desse acordo. O Lula vinha cozinhando galo, e aí houve essa exposição e ele se viu obrigado a chamar o Lira para bater o martelo na troca da Caixa. Isso e também a premência de se votar o projeto dos fundos exclusivos. Então, foi isso. E aí, o que vem depois das vice-presidências da Caixa? Finalmente vão se sentir saciados? Não vão. Vai ter a FUNASA, a recriação da FUNASA e a estrutura da FUNASA. E o que está em discussão em relação a isso que eu apurei hoje pela manhã, Sardenberg, é que o governo quer fazer da FUNASA algo mínimo, um birozinho ali, eu ouvi a expressão birozinho, sem muita capilaridade, sem muito peso, e o Centrão quer que a FUNASA seja grande, capilarizada, vascularizada, para caber todo mundo dentro da sua estrutura. E aí não seria uma coisa só para o Lira e só para o PP. Seria para abrigar também União Brasil, Republicanos e, pasme, PL. Nossa. O PL vai ter um pedaço da nova FUNASA também, pelo que eu ouvi lá no Palácio. Agora, Vera, pensando nesses projetos que passaram, nesse projeto em especial que acabou sendo aprovado ontem bem rapidinho na Câmara, depois que houve essa alteração na Caixa, em que uma mulher caiu para ser substituída por um homem. Esse projeto vai ter vida fácil no Senado? Isso já está garantido ou ainda não?
Não está garantido por alguns fatores, né, Cássia? Porque o Rodrigo Pacheco vem nesse movimento aí de declarar uma certa independência em relação ao Palácio, então tem um temor quanto a como ele vai se comportar. O fato de que a tributária está tramitando lá, então as duas coisas meio colidem, e a tributária está numa fase final de votação, então tem que ver como vai ser organizada essa fila. E também o óbvio fato de que o exemplo da Câmara pode atiçar apetites lá no Senado por parte do Pacheco, mas também do Davi Alcolumbre, que joga um jogo muito parecido com o do Arthur Lira nessa coisa de cargos e emendas. Mas o que eu ouvi? Que o Lira não vai replicar um Pacheco, porque não é o estilo de... Aliás, ao contrário. Pacheco não vai replicar o Lira, não vai querer encarnar o Arthur Lira, porque é um estilo diferente, e que o Senado já foi muito aquinhoado lá na formação do governo, quando teve vários ministérios, né? Vários senadores viraram ministros, vários senadores indicaram ministros, que então eles já estão com a sua capacidade mais ou menos ocupada, segundo eu ouvi no Palácio. O que preocupa muito, além do projeto dos fundos? A votação do orçamento, porque nesse momento eles acham que o Centrão vai enfiar a faca sem nem lembrar que já tem Ministério, que já tem Funasa, que tem Caixa Econômica Federal. Aí vai ser o momento de negociar ampliação até o limite do fundo eleitoral, ampliação das emendas e torná-las também impositivas. Então, esse é o momento de maior atenção do Palácio hoje, é a votação da Lei Orçamentária de 2024 e o que ela pode custar. Ou seja, não existe uma base já fechada, a negociação continua sendo caso a caso e ela vai encarecendo a cada votação. É isso, Vera Magalhães volta mais tarde à nossa programação na segunda edição do Viva Voz e amanhã conversando conosco aqui no CBN Brasil. Obrigada, Vera, até mais. Obrigada por me poupar do futebol. Amanhã vamos outra pauta. Amanhã é outro dia, Vera. É isso, um beijo. Um beijo. Você tá falando do quê? Daquele jogo que o São Paulo eliminou o Palmeiras? Era. Lá na Copa do Brasil? Era daquele? Era. Tá bom. Tá, agora eu entendi. Tá certo. Tchau, gente, beijo. Até. Até, Vera, obrigado, até mais.